O que achou do sorteio, hein? Ontem nós tivemos aí o sorteio da Libertadores, cascudo, hein? Cascudo adversário do Cruzeiro, cascudo. Aí também vamos comentar sobre a Sul-Americana. O Atlético vai pegar um chileno, que o chileno daqui a pouco estará aqui, né? Sabe tudo de futebol sul-americano, Bruno Garcês. Vamos resenhar com ele também. Achei claro, gente, que em competição internacional, você vai falar assim, tem adversário fácil? Não tem? Tem. É tudo igual, competição é difícil. Mas se você pegar, por exemplo, Palmeiras com Godoy Cruz, Flamengo com Emelec, Inter com Nacional, na minha opinião, pegaram adversários mais fáceis que o Cruzeiro. Mas o chaveamento do lado do Cruzeiro eu acho mais tranquilo do que o chaveamento do lado de lá. Mas o adversário do Cruzeiro é muito cascudo, é muito tradicional, né? E tem, na opinião de Alexandre Silva, o melhor treinador da América do Sul, Central, do Norte, quiçá mundo. Ele ama o Galhardo, ele é apaixonado, o sonho dele tem um pôster do Galhardo seminu no armário que ele mora lá. Mas o Atlético, você conhece o chilenão? Você conhece o campeonato chileno? Você sabe da chaleira. Exato, você sabe que o União La Calera ocupa a 3ª posição, apenas atrás do Universidade Católica e do Colo-Colo? Fui saber ontem, depois do sorteio. Pois bem, então agora fiquemos de olho em União La Calera. Vamos resenhar muito sobre isso, falar hoje sobre esse sorteio e todo mundo aqui vai opinar. Bom dia. Bom dia. Eu ontem, acompanhando, o Twitter é um ótimo termômetro, né, pra gente sentir exatamente depois do sorteio, né? Como ficou a expectativa, né? E aí, muitos torcedores ali se posicionando e tal. Gente, a partir de agora, Libertadores e tal, e a própria Sul-Americana, né? É outra história, são 2 jogos, né? Você ganha o primeiro aqui por 2, mas aí chega no jogo de volta, você perde um jogador no início do jogo, toma um gol no primeiro tempo, e aí toma o segundo, vai pros pés. Então não dá pra ficar festejando. Eu vi ontem gente festejando porque o Palmeiras pegou o Godoy Cruz. Até porque como também tem uma teta, tem total, uma assim, janela aí em um meio do ano, é um outro calendário, não é agora que vai pegar, entende? Você tem parada pra Copa América, que aí vale pra todo mundo. Obviamente que nós aqui estamos em plena atividade de temporada e na Argentina não, né? Então há uma diferença, eles desmontam, remontam times, né? Então isso, obviamente que isso tem um peso. Até para os brasileiros. Mas festejar adversário, o Corinthians festejou o Tolima. Você lembra, deu no que deu. Eu não sei que presidente que foi uma vez aí que falou que o sorteio era um presente de Deus. Aí acabou sendo eliminado. Quem que foi, hein? Sério, não lembro. Não, acho que foi o Corinthians, não foi o Andrés que disse isso? Foi do Corinthians. Não foi o Andrés que disse isso? Foi o Guarani do Paraguai. Isso. Guarani do Paraguai. Não foi o dirigente do Corinthians que disse isso. Não lembro exatamente quem. É o time que tem o Cássio no escudo, né? Exatamente, o índiozinho lá. Aí ele falou que o sorteio era um presente de Deus, foi eliminado. Foi eliminado. Conhecendo os adversários de Atlético e Cruzeiro na Libertadores e também na Sul-Americana, qual a projeção? E aí a projeção, a expectativa, não deixa de ser um exercício de futurologia. Bom dia. Bom dia, Everton. Bom dia, CJ, Alê. Um abraço, ouvinte ligado na Rádio 98. Libertadores não tem jogo fácil, parece uma frase de clichê, mas é verdade. Todo mundo que, como você citou agora, vocês citaram o dirigente do Corinthians, né, que disse que foi um presente de Deus enfrentar o Guarani do Paraguai e no dia seguinte foi eliminado, aliás, no mesmo dia, né? Foi eliminado, entrevista, se eu não estiver enganado, foi lá na Arena Corinthians, enfim. Não dá ninguém ganha de véspera no futebol, principalmente em Copa Libertadores, sobretudo na fase de mata-mata, né? Onde estão os melhores. Aqueles que são piores ou que não estavam bem ficaram pelo caminho. Os times que estão nas oitavas de final são os melhores da América do Sul no momento e não vai ter jogo fácil. E o Cruzeiro pegou, além de um time que está nas oitavas de final, ou seja, é um bom time, pegou um tradicionalismo, né? O atual campeão da Copa Libertadores, o River Plate. Assim como o Cruzeiro tem uma sequência de trabalho, aliás, tem uma sequência ainda maior que a do Cruzeiro de trabalho, que é a do Galhardo. Tem um time já montado há um bom tempo. Isso conta muito no futebol. A gente sabe da força do River Plate. É um time argentino e a gente sabe como o River e Boca são tratados pela Conmebol em relação às outras equipes.
Nós já tá chorando, não. Estou falando de uma constatação. Sempre que você pega ou enfrenta River e Boca Juniors numa Copa Sul-Americana, não tô dizendo, é na Libertadores, tá? Num torneio sul-americano, você tem que abrir os olhos, ainda que tenha o VAR, né? Mas você tem que abrir os olhos, porque a gente sabe como funcionam as coisas na Conmebol, e o Cruzeiro, imagino que tem aprendido com o ano passado, quando pegou o Boca e foi eliminado, com problemas de arbitragem, e o Boca sendo melhor que o Cruzeiro no geral, não que tenha sido muito melhor, mas no geral acabou sendo, mereceu a classificação, enfim. E agora enfrenta o River Plate. Vai ter que encarar jogo a jogo, não adianta fazer projeção. O Cruzeiro pegou talvez um dos piores adversários possíveis. Agora, não se engane. Vocês podem ter certeza que lá em Buenos Aires o torcedor do River Plate também está preocupado. O torcedor do River também não queria pegar o Cruzeiro pela frente logo nas oitavas de final. Então, o peso é para os dois. Agora, o Cruzeiro vai ter que quebrar um tabu, né? Eu fiz um breve levantamento aqui nas últimas 7 eliminações do Cruzeiro na Libertadores, contando com a final de 2009. 5 foram para times argentinos. Então, os últimos confrontos do Cruzeiro contra argentinos em Libertadores, o Cruzeiro saiu. Desde o título do Cruzeiro 76, o Cruzeiro não consegue eliminar o argentino. Pois é, aí eu fiz um breve, eu tô falando dos anos 2000 para cá. 2008 foi eliminado pelo Boca, em 2009 perdeu a final pro Estudiantes, aí teve um hiato aí, 2010 e 11, perdeu para São Paulo e Once Caldas, um brasileiro e um colombiano. Depois, São Lourenço em 2014, um argentino. Esse River em 2015. E o Boca o ano passado. Então o Cruzeiro precisa eliminar o argentino. O Cruzeiro precisa ser a labeste do argentino também. Não só do chileno, do boliviano, do paraguaio. Precisa voltar a ser a labeste do time argentino. Porque os argentinos estão sendo a labeste do Cruzeiro nas últimas Libertadores. Então tem que ir pra cima. Não adianta temer River Plate, não. É preciso fazer com que o River tema o Cruzeiro também. E para isso o Cruzeiro precisa começar a colher bons resultados em outras competições. Para chegar com moral elevado nesse jogo, que ainda demora, né? Ainda demora um pouco. Depois da Copa América. Pois é, mas não adianta você chegar lá com o farol baixo. Na 11ª, 15ª colocação do Campeonato Brasileiro, é diferente do que você chegar ali com 5 vitórias emendadas contra times importantes no Brasil, Copa do Brasil classificado. É importante que o Cruzeiro leve a sério outras competições para chegar com um moral elevado para esse jogo contra o River, porque isso conta também. Libertadores, você se classifica em detalhes também, extra-campo. Então é muito importante, é um confronto muito grande esse Cruzeiro e River. Na Copa Sul-Americana, o Atlético precisa entender o tamanho do time dele. Eu não tô falando de clube, tá, gente? O Atlético é um gigante, mas o time do Atlético hoje está entre os medianos. O Atlético hoje se compara em termos de time, de elenco, aos medianos. Então não vem achar que é muito superior ao União La Calera, não, que eu tive até que ler o nome aqui, porque realmente eu desconheço. Não adianta achar que vai entrar em campo, a camisa vai pesar, porque não vai. O Atlético, por muito pouco, ficou de fora desse sorteio aqui pro Zamora da Venezuela. Vocês vão me desculpar, com todo o respeito que eu tenho ao Zamora, mas esse União La Calera aqui deve ser melhor que o Zamora. Então é bom que o Atlético abra os olhos. Primeiro tem que enfrentar esse time chileno antes de ficar preocupado com o Botafogo. E se o Atlético está preocupado com o Botafogo, esse Botafogo atual, sinal que esse Atlético atual também não é lá essas coisas. E para ganhar a Sul-Americana, viu, Everton? O Atlético precisa de ali 3 contratações, ajeitar o time, organizar, contratar um treinador porque tem tempo. Se deixar para depois, aí vai com o Rodrigo mesmo. Não é difícil ganhar essa Copa Sul-Americana. Não é difícil, mas para isso o presidente precisa encarar a Copa Sul-Americana como uma grande competição, né? E deixar de lado aquela opinião dele, que na minha opinião é um pensamento equivocado. Totalmente equivocado de quem desconhece futebol, achar que a Sul-Americana é 2ª divisão. Então se o Atlético encarar com seriedade, diferente do que o presidente pensava lá atrás, ano passado, né? O presidente pensava a respeito da Sul-Americana. Eliminação do São Lourenço. Tem chance sim de chegar longe na competição. Algo que não teria na Libertadores. O Atlético não tinha chance na Libertadores. Não tinha mesmo. Verdade. Mas na Copa Sul-Americana, se levar a sério, encarar com carinho e encarar a competição como uma grande competição e uma grande chance de estar na próxima Libertadores, de ter um título internacional. Grana. Quem sabe o Atlético não belisca algo melhor nessa competição. Leva a sério, viu, presidente? Sul-Americana não é 2ª divisão, é um grande torneio.
Talvez o seu time esteja abaixo do que é a Sul-Americana hoje. Vai ter que lutar muito para conquistar. E tomara que lute e leve a sério.